Início do diálogo. Doutora. Senhor J, a título de apresentação, há quanto tempo está no hospital? Paciente. Desta vez, desde o dia 4 de abril deste ano. Doutora. Quantos anos tem? Paciente. 53. Doutora. Já ouviu falar do que fazemos neste seminário? Paciente. Já. É a senhora que me faz as perguntas? Doutora. É. Paciente. Tudo bem, pode prosseguir quando quiser. Doutora. Gostaria de ter um perfil melhor do senhor, uma vez que o conheço muito pouco. Paciente. Pois não. Doutora. O senhor sempre foi um homem saudável, casado, trabalhador. Paciente. Isso mesmo, 3 filhos. Doutora. 3 filhos. Quando adoeceu? Paciente. Bem, fui considerado inválido em 1963, mas acho que foi por volta de 1948 que senti esta doença pela primeira vez. Tudo começou com pequenas erupções no lado esquerdo do peito e sob a omoplata direita. A princípio, nada havia de extraordinário naquilo. Usava pomadas comuns, loção de calamina, vaselina e outros produtos semelhantes adquiridos nas farmácias. Não incomodavam muito, mas aos poucos, diria por volta de 1955, estava tomada a parte inferior do meu corpo, embora em pequenas proporções. Criou-se uma escamação, um ressecamento que me obrigava a usar grande quantidade de ungüentos oleosos para manter a pele úmida, dentro de um relativo bem-estar. Continuei trabalhando. Naquela época, cheguei a ter 2 empregos, porque minha filha ia entrar na faculdade e eu queria garantir o término de seus estudos. Por volta de 1957, a situação piorara tanto que comecei a consultar diversos médicos. Estive sob os cuidados do Dr. X durante uns 3 meses, mas não obtive nenhum progresso. As consultas eram relativamente baratas, mas as receitas nos consumiam de 15 a 18 dólares por semana. Quando se está criando uma família de 3 filhos com um salário de empregado, não se pode controlar uma situação destas, mesmo com 2 empregos. Fui então a uma clínica onde fizeram um exame superficial que não me satisfez. Não me preocupei em voltar lá. Fiquei indo daqui para ali, sentindo-me cada vez pior, até que em 1962 o Dr. Y me internou no Hospital P. Fiquei internado umas 5 semanas e a verdade é que nada aconteceu. Saí de lá e voltei para a primeira clínica. Finalmente, em março de 1963, internaram-me aqui neste hospital. Eu estava num estado tão deplorável que me aposentaram por invalidez. Doutora. Isto foi em 1963? Paciente. Em 1963. Doutora. O senhor tinha ideia de que tipo de doença era a sua? Paciente. Sabia que era micoses fungoides e todo mundo sabia disso também. Doutora. Quanto tempo faz que soube do nome da doença? Paciente. Já suspeitava há muito tempo, mas foi a biópsia que confirmou. Doutora. Faz muito tempo? Paciente. Não faz muito não. Alguns meses antes que foi feito o diagnóstico atual. Mas quando se fica desse jeito, a gente lê tudo que cai nas mãos, e ouve tudo também, e aprende o nome de diversas doenças. Pelo que li, a micose fungoide se encaixa bem no meu caso, o que foi confirmado mais tarde. Eu estava completamente arrasado. Meus tornozelos começaram a inchar, eu vivia transpirando constantemente e me sentia infeliz demais. Doutora. Você estava completamente arrasado e também se sentia infeliz demais, é isso mesmo? Paciente. Claro, sentia-me muito infeliz, coçando todo, criando escaras, transpirando, o tornozelo doendo. Um ser humano completa, total e absolutamente desgraçado. É lógico que tudo isso deixa a gente ressentido. Vocês podem imaginar por que isso acontece comigo. Então a gente cai em si e pergunta: você não é melhor do que os outros, por que não poderia ter acontecido com você? É uma espécie de reconciliação consigo mesmo, pois a gente começa a olhar a pele de todo mundo que encontra e observa se não existe alguma mancha, algum sinal de dermatite, já que o fato de constatar se os outros têm manchas ou sofrem de alguma doença parecida passa a ser o único interesse na vida da gente.
Sei que as pessoas também olham para a gente pelo nosso aspecto bem diferente. Doutora, porque é um tipo de doença visível. Paciente, é um tipo visível de enfermidade. Doutora, o que esta moléstia representa para você? O que significa para você a micoses fungoides? Paciente, significa que até agora não curaram ninguém. Houve alguma diminuição durante algum tempo ou por tempo indeterminado. Para mim, significa que alguém em algum lugar vai pesquisar. Há vários cérebros privilegiados trabalhando nesta pesquisa. Podem descobrir algum meio de cura, talvez até trabalhando em outra coisa. Significa que cerro os dentes e vou em frente, dia após dia, na esperança de que certa manhã me sentarei à beira da cama e ouvirei o médico me dizer: quero lhe aplicar esta injeção. Será algo como uma vacina ou coisa semelhante que fará a doença desaparecer em poucos dias. Doutora, algo que funcione. Paciente, poderei voltar ao trabalho. Gosto do meu trabalho porque conquistei a posição de supervisor. Doutora, o que é que o senhor fazia? Paciente, na realidade, era chefe geral da principal agência de correio daqui. Esforcei-me para chegar à chefia geral. Havia 7 ou 8 agentes que me prestavam contas toda noite. Ocupava-me mais com os processos do que com a simples ajuda. Tinha boas perspectivas de progresso, pois conhecia meu trabalho e gostava dele. Não lamentava o tempo que passava trabalhando. Em casa, ajudava sempre minha mulher quando as crianças acordavam. Esperávamos que crescessem e pensávamos em desfrutar das coisas sobre as quais tínhamos lido e ouvido falar. Por exemplo, paciente, viajar um pouco, nunca tiramos férias. Nossa primeira filha foi uma criança prematura e durante muito tempo ficou morre não morre. Quando veio para casa já tinha 61 dias. Ainda guardo um pacote de recibos do hospital. A conta dela era de $2 por semana e naquela época não ganhava mais do que $17 semanalmente. Costumava descer do trem, levar correndo 2 garrafas de leite da minha mulher até o hospital, pegar 2 garrafas vazias, voltar à estação e ir para o emprego na cidade. Lá, trabalhava o dia inteiro e levava para casa as 2 garrafas vazias. Minha mulher tinha leite suficiente para todos os prematuros daquele berçário. Nós o mantínhamos muito bem alimentados e isto significa para mim que conseguimos superar todas as dificuldades. Em breve seria enquadrado numa faixa salarial em que não precisaria economizar centavo por centavo. Talvez pudéssemos pensar numas férias programadas em vez de ficar sem ir a lugar nenhum, pois este ou aquele filho precisava de dentista ou disso ou daquilo. Era tudo para mim, significava alguns anos de vida mais ou menos tranquilos. Doutora, depois de uma vida longa, árdua e cheia de dificuldades. Paciente. Pois é, muitas pessoas passam por dificuldades piores e mais duras do que as minhas. Nunca considerei isso um esforço supremo. Trabalhei numa fundição, forjando peças. Trabalhava feito um condenado. Meus colegas diziam à minha mulher que eu trabalhava demais. Ela caía em cima de mim e eu me justificava, dizendo que era uma questão de ciúme, que quando se trabalha com outros homens musculosos, não se quer que os outros tenham mais músculos do que a gente. Mas eu tinha, porque quando ia trabalhar, trabalhava mesmo. Sempre que havia alguma melhora de categoria, eu ganhava. De fato, chamaram-me ao escritório um dia e me disseram que quando fossem promover um preto a chefe, eu seria o escolhido. Fiquei eufórico por um instante, mas quando saí, pensei, eles disseram quando. E isto tanto pode ser agora como no ano 2000. Fiquei tão desanimado que trabalhei abatido por um bom tempo, mas naquela época nada era pesado para mim. Tinha muita força, muita juventude e acreditava que podia fazer tudo. Doutora, diga-me uma coisa, Sr. J. Como o senhor se sente agora que não é mais tão jovem e talvez não possa mais fazer tudo? Talvez não haja um médico com a sonhada injeção, talvez não haja cura. Paciente, é verdade. A gente aprende a aceitar essas coisas. A gente primeiro tem o pressentimento de que nunca mais vai ficar bom. Doutora, que efeito isto produz no senhor? Paciente,
abala a gente. Tenta-se não pensar nestas coisas. Doutora: o senhor sempre pensou nisso? Paciente: lógico. Há muitas noites em que não durmo bem. Penso em milhares de coisas durante a noite, mas não fico remoendo muito. Tive uma infância feliz e minha mãe ainda está viva. Vem sempre aqui me visitar. Sempre posso remoer as ideias a recordar algum fato do passado. Costumávamos pegar o calhambeque e viajar por aí. Passeamos um bocado naquela época em que havia poucas estradas asfaltadas e as outras eram de terra batida. Íamos a algum lugar, atolávamos o carro na lama até as rodas e tínhamos que empurrá-lo ou puxá-lo. Por isso, acho que tive uma infância bem feliz. Meus pais eram muito bacanas, não havia caras emburradas, nem ânimos exaltados em nossa casa. Era uma vida agradável. Penso nessas coisas e me convenço de que sou um sujeito abençoado, porque há outros no mundo que possuem miséria. Olho em volta e vejo que tenho tido uma série de dias premiados, como se costuma dizer. Doutora: o que você está realmente dizendo é que tem tido uma vida plena, mas isso torna a morte mais fácil? Paciente: não penso em morrer, penso em viver. Sabe de uma coisa? Quando meus filhos estavam crescendo, costumava dizer a eles, e repetiria agora, que fizessem o melhor possível, independente das circunstâncias, e dizia inúmeras vezes que mesmo assim iriam sair perdendo. Dizia que não se esquecessem de que nesta vida deveriam ter sorte. Era uma expressão que eu usava. Sempre me considerei um cara de sorte. Quando olho para trás, penso naqueles rapazes que cresceram comigo e que agora estão na cadeia, em várias prisões ou lugares semelhantes. Tive as mesmas chances que eles, mas não me perdi. Sempre pulei fora quando estavam prestes a fazer algo que não era certo. Tive muitas brigas por causa disso, depois me achavam medroso. Mas é melhor ter medo dessas coisas e lutar pelo que se acredita do que dar um chute e dizer, bem, vamos lá. Porque mais cedo ou mais tarde, invariavelmente, a gente se envolve em alguma coisa que pode meter você numa vida de onde não pode retroceder. Dizem que a gente pode sair das dificuldades, mas fica-se fichado e qualquer coisa que aconteça na vizinhança, não importa a idade que se tenha, pegam a gente e querem saber onde estava nesta ou naquela noite. Sempre tive a sorte de ficar livre de tudo isso, portanto, quando examino, devo reconhecer que tenho tido sorte e projeto isso no futuro. Ainda tenho um pouco de sorte. Tenho passado por maus bocados, porém, mais cedo ou mais tarde, a coisa tende a se equilibrar e chegará o dia em que sairei daqui e as pessoas nem me reconhecerão. Doutora: isto evita que o senhor se desespere? Paciente: nada evita que a gente se desespere, não importa o equilíbrio que se tenha. Somos passíveis de desespero. Mas direi que isto evita que eu sucumba. A gente se desespera. Chega-se a um ponto em que não se consegue dormir e em seguida tem-se de lutar. Quanto mais se luta, pior fica, pois pode tornar-se uma batalha física. A gente sua tanto como se estivesse fazendo um esforço físico, mas é tudo mental.